Olá, amigos! Eu sou o Samuel Schneider, do Rio Grande do Sul. Eu sou mestre em História e esse é o segundo vídeo do meu canal. Por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e me ajudem a divulgá-lo. Hoje nós vamos falar sobre aquele que provavelmente seja o principal livro nazista, a Bíblia do Nacionalsocialismo. Um livro tabu por definição. Trata-se de Minha Luta, ou Mein Kampf, escrito por Adolf Hitler e publicado em duas partes. A Erste Band, a primeira parte, publicada em 1925, e a Zweite Band, segunda parte, em 1926. Alerta! Esse tema é delicado e ele exige seriedade e profissionalismo. Essa edição em português do Mein Kampf foi publicada pela editora Centauro em 2001, com capa dura. Eu, como pesquisador, me utilizei muito desse exemplar ao escrever os meus dois livros, a minha dissertação de mestrado, e também quando eu fui para a Alemanha fazer um intercâmbio na cidade de Frankfurt, eu levei ele. Considerando que não se paga mais direitos autorais esse livro, eu acho o preço dele um pouco estranho nas livrarias. R$100, R$110. Um preço talvez exagerado. Essa edição do Mein Kampf foi publicada em 1962 pela editora Mestre Ju. Eu acho que nem existe mais. Também havia antigamente as edições da editora Globo. De qualquer modo, deem uma olhada nesta raridade que eu encontrei em Passo Fundo com um colecionador chamado Hamilton Horato. Trata-se da edição em alemão do Mein Kampf, publicada em 1941, portanto durante a Segunda Guerra Mundial, pela editora oficial do Partido Nazista, a Erra Verlag. Esse exemplar pertenceu a um sargento de infantaria da Wehrmacht que lutou na Rússia e que depois da guerra viria a se mudar para Panambi, uma pequena cidade perto de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul. A letra, como vocês podem ver, é gótica, o que dificulta bastante a leitura, embora o papel seja de altíssima qualidade. Em 1923, Hitler tentou dar um golpe de Estado, um putsch, na cidade de Munique, na Baviera, sul da Alemanha, que na época era o centro da extrema-direita alemã. Ele queria se transformar num ditador, mais ou menos como o italiano Benito Mussolini havia feito no ano anterior na Itália com sua Marcia su Roma, sua marcha sobre Roma. O putsch nazista deu errado. Hitler foi condenado e levado para uma penitenciária na cidade de Landsberg am Lech. Foi nessa penitenciária, com o auxílio de alguns partidários, sobretudo Rudolf Hess, que ele escreveu a primeira parte do Mein Kampf, Minha Luta, que seria publicado em 1925 pela editora oficial do NSDAP, Partido Nazista, a Erra Verlag. E essa obra, claro, ela seria publicada em várias línguas. My Struggle em inglês, Mon Combat em francês, La Mia Battaglia em italiano, Mi Lucha em espanhol e assim por diante. Hitler, como um demagogo, faz um retrato bem idealizado de sua carreira. Ele conta que nasceu em 1889 numa pequena cidade do então Império Austro-Húngaro chamada Braunau am Inn, que o seu pai, um funcionário alfandegário, era uma pessoa autoritária e agredia ele, que Hitler, desde jovem, manifestou o interesse de ser artista, pintor, mas seu pai não permitiu. Daí ele se mudou para Viena, a capital do Império Austro-Húngaro, e lá não gostou do conglomerado de raças daquela cidade cosmopolita, os tchecos, os húngaros, os rutenos, os ucranianos, os croatas e, sobretudo, os judeus, chamando a cidade grande, Viena, de Babilônia de raças, Babel, a encarnação do incesto e assim por diante. Daí ele se mudou, já como um sonhador e idealista patriota germânico, para a cidade alemã de Munique, na Baviera, onde gostou daquele ambiente germanicamente puro da Oktoberfest. Em 1914, iniciou a Primeira Guerra Mundial e Hitler alistou-se como voluntário no exército alemão. Lutou na frente ocidental, nas trincheiras, contra britânicos e franceses. Hitler, um soldado estrangeiro raso, acabou promovido a cabo. Ele também foi condecorado com a Cruz de Ferro de primeira classe por atos de bravura e no último ano da guerra, 1918, acabou seriamente ferido com gás venenoso que deixou-o por algumas semanas cego
num hospital militar. Tendo apostado tanto no sucesso alemão, é claro que Hitler ficou profundamente decepcionado com a derrota em 1918 e, sobretudo, com o Tratado de Versalhes, que foi imposto pelos inimigos da Alemanha em 1919. Nessa época, difundiu-se a famosa Dolchstoßlegende, a lenda da punhalada pelas costas, segundo a qual o exército alemão havia sido traído por conspiradores judeus. Por fim, nessa questão autobiográfica, Hitler descreve no livro os primeiros anos do Partido Nazista, a adoção do símbolo da suástica, a estruturação das tropas paramilitares nazistas, a SA, a Sturmabteilung, a adoção de alguns hinos e lemas, como era o caso do Deutschland über alles, Alemanha acima de tudo. Em termos ideológicos, o primeiro elemento que aparece no livro é o pan-germanismo. Hitler repudiava o fato dos alemães da Europa não estarem unificados em um único Estado. Havia, sim, o Deutsches Reich, o Império Alemão, cuja capital era Berlim, mas também havia populações alemãs espalhadas por outros países do continente, sobretudo na Áustria. Em alguns casos, tais minorias alemãs, segundo ele, eram perseguidas, sobretudo na Polônia. O ideal, a solução, seria formar uma grande Alemanha, uma Großdeutschland ou um Großdeutsches Reich, através da anexação, ou seja, da Anschluss de outras populações alemãs, sobretudo as da Áustria, algo que aconteceria em 1938, já com Hitler no poder. Logo na primeira página de Minha Luta aparece um dos lemas hitleristas. Gleiches Blut gehört in ein gemeinsames Reich. O que significa, pessoas do mesmo sangue devem pertencer ao mesmo Estado. Em termos de Außenpolitik, ou seja, de política externa, Hitler manifestava-se totalmente contrário ao Tratado de Versalhes, que havia sido imposto pelos inimigos da Alemanha em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial. E ele é um defensor inabalável, explícito, do revanchismo militarista, declarando: Wir wollen wieder Waffen. Nós queremos armas novamente, para alcançar a vingança. Nesse apelo demagógico e militarista, Hitler frequentemente manifesta em Mein Kampf sua admiração pela antiga Esparta, pelos guerreiros de Leônidas que enfrentaram os persas em Termópilas. Ainda manifestava admiração pelo Império Romano, pela forma como Roma havia aniquilado Cartago. Também manifesta sua admiração por Frederico II, que havia sido o famoso rei da Prússia. Embora publicado 14 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial, Mein Kampf apresenta já aquela visão darwinista das relações internacionais que o Terceiro Reich iria manifestar no auge do seu poder. O mais forte deve subjugar e escravizar o mais fraco. Aliás, diversas vezes aparece no livro a palavra versklaven, escravizar. O mundo não foi feito para os povos covardes. Defendia expressamente os princípios do talião, olho por olho, dente por dente, as leis da selva, como se nós fôssemos animais. Aliás, Hitler acreditava que o seu nome, Adolf, era uma derivação da palavra Wolf, que significa lobo. Esse, aliás, era o seu apelido. Tanto que, durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele construiu um quartel-general, ele nomeou-o Wolfschanze, a Toca do Lobo. Uma boa prova de como Hitler gostava de imaginar-se como uma fera, talvez até mesmo como uma besta. Minha Luta tem uma forte mensagem demográfica e pessimista. Hitler dizia que os povos inferiores de pele escura da África e da Ásia estavam se reproduzindo em excesso, estavam se proliferando, enquanto que os povos brancos da Europa, sobretudo da Alemanha,
estavam tendo baixas taxas de natalidade, ou seja, poucos filhos por casal, supostamente devido à falta de espaço. A Alemanha era um país muito denso, com poucos quilômetros quadrados por pessoa, o que levava à falta de combustível, falta de comida e assim por diante. Qual era a solução? A conquista de territórios estrangeiros, sobretudo dos povos eslavos da Europa Oriental, da Rússia e da Ucrânia, o que permitiria aos alemães terem zonas de povoamento, combustível, petróleo, ferro, carvão. Aliás, esse é o tema do meu primeiro livro. Hitler conquista a União Soviética. Origens do imperialismo nazista. Eu abordo no livro a famosa ideologia Blut und Boden, sangue e solo. Através da conquista de Lebensraum, de espaço vital, ou seja, dominando as estepes da Europa Oriental, a Rússia e a Ucrânia, a Alemanha iria converter-se num Tausendjähriges Reich, um império de 1000 anos, uma superpotência que talvez teria 250 milhões de alemães e que iria ser hegemônica na Europa graças à sua grandeza geopolítica. Como todos sabem, Hitler era um racista. Definia a raça como a chave para a compreensão da história universal. A elite da humanidade supostamente era a raça ariana, as pessoas loiras, altas, de olhos azuis que habitavam o norte da Europa. No outro extremo da humanidade, claro, supostamente estava o judeu. Nesse antissemitismo obsessivo e até paranoico, os judeus eram odiados como culpados por praticamente todos os males que existiam no mundo. Mentirosos, malandros. Os judeus supostamente dominavam a imprensa, os bancos, eram os culpados pela sífilis, pela prostituição, vendiam álcool, cigarro, haviam crucificado Jesus. Numa série de analogias, o judeu era desumanizado como um morcego ou como um vampiro que chupava sangue, uma bactéria, um vírus, um parasita que se hospedava no povo alemão, só prejudicando ele. Nômade, como o cigano, o judeu supostamente ia de lugar em lugar só sugando as riquezas como se fosse um zangão. Pior de tudo, Karl Marx, Lenin e Trotsky supostamente haviam sido judeus. E eles difundiam o comunismo a nível internacional para tiranizar os povos e para exterminar a cultura europeia ariana. E dizia assim no livro: o exemplo mais terrível é a União Soviética, onde o judeu assassinou 30 milhões de pessoas através da fome e através de torturas sádicas. Isso numa ladainha infinita de ódio e de vulgaridade que acaba se tornando extremamente repugnante para ser lida. Há um elogio explícito ao livro antissemita Os Protocolos dos Sábios de Sião. Essa ficção conspiracionista que havia sido confeccionada no Império Russo, segundo a qual os judeus, com o apoio da maçonaria, possuíam uma rede internacional de capangas. Supostamente haviam sido judeus que na França, durante a Primeira Guerra Mundial, haviam importado para a Europa tropas negras e árabes, com o objetivo perverso de infiltrar povos inferiores no interior da Europa, tornando-a bastarda e assim mais fácil de ser dominada. O mundo supostamente estava próximo de um apocalipse, de uma luta final entre bem e mal, de uma cruzada na qual a Alemanha seria definitivamente aniquilada ou, caso vitoriosa, iria cortar de uma vez por todas os tentáculos do povo judeu. Como São Jorge matando o dragão, a Alemanha iria salvar todo o planeta messianicamente. Lutando contra o judaísmo, estou realizando a obra de Deus, chegou a escrever Hitler com todo o seu cinismo hipócrita e criminoso. É notável que o Brasil sequer é mencionado em Mein Kampf. Mesmo assim, Hitler apela para argumentos racistas pseudocientíficos na tentativa de legitimar a supremacia da América anglo-saxã sobre a América Latina. Segundo ele,
os Estados Unidos haviam sido povoados sobretudo por europeus germânicos, loiros, ou seja, ingleses e alemães. Pessoas que haviam se miscigenado muito pouco com negros e com índios. Já a América Latina, países como Brasil, Argentina e México, supostamente haviam sido povoadas sobretudo por europeus latinos de cabelo preto, ou seja, italianos, espanhóis e portugueses. Pessoas racialmente medíocres que ainda por cima haviam se miscigenado em grande número com índios e negros. Aliás, Hitler, nos anos 1920, admirava o programa americano de eugenia, o apartheid imposto aos negros americanos e as leis de imigração americanas que haviam proibido a chegada de japoneses e chineses, elogiando todas essas medidas norte-americanas como a realização de uma concepção racista de Estado. Aliás, em 2015, passados 70 anos do suicídio de Hitler em Berlim, minha luta tornou-se domínio público. Qualquer editora pode publicá-lo sem necessidade de pagar direitos autorais, como acontece com os livros de Nietzsche, Dostoiévski, Machado de Assis e outros. Amigos, um apelo final. Mein Kampf não é recomendado para crianças e adolescentes, pois a suástica esconde uma ideologia ainda hoje atraente para mentes ingênuas e para mentes mal intencionadas. Bem, por hoje era isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. E quem tiver interesse em ler meus 2 livros, Documentos Nazistas e Hitler Conquista a União Soviética, é só digitar o e-mail nos comentários desse vídeo no YouTube que eu enviarei através de PDF. Grande abraço, até a próxima!